Bom dia, Senhor! Hoje lendo Hebreus capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Senhor, hoje iniciamos a leitura da carta aos Hebreus. O autor desta carta é desconhecido. Por muito tempo atribuíram ao apóstolo Paulo, mas estudiosos perceberam que o estilo dessa carta não condiz com as de Paulo. Mas também não importa muito. O principal é estarmos firmes e praticantes, profundamente enraizados na palavra de Deus quanto aos seus princípios elementares. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso está em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Isso está em Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Vejam como o autor enfatiza a questão da prática da palavra de Deus. Não basta dizer que é crente em Jesus, precisa viver isso, precisa mostrar. Os pensamentos e atos precisam refletir a fé verdadeira em Jesus. Não importa a idade, não importa a situação de dificuldade. O apóstolo João viveu por uns 94 anos e lá estava ele, preso na ilha de Patmos, firme e forte para receber a revelação de Deus e nos transmitir. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Quando falamos de Jesus, edifica o coração do outro e o nosso também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esta carta também nos revela Jesus como o sumo sacerdote, único capaz de nos representar diante de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. Único porque, mesmo não tendo pecado, se ofereceu como sacrifício perfeito para aplacar a ira de Deus contra o nosso pecado. Ele morreu por você e por mim. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Jesus é o único a quem devemos suplicar, a quem devemos agradecer, a quem devemos prometer. Qualquer outro é criatura de Deus. Como está escrito em Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto,
Prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus. Então basta se aproximar de Jesus e abrir seu coração a Ele. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Senhor, obrigada por seu maravilhoso presente para nós, a sua palavra. É viva e eficaz. Quanto mais buscamos, mais percebemos o quanto a Bíblia fala conosco de acordo com a situação que estamos vivendo. Pedimos resposta em oração e o Senhor nos revela por sua palavra. Basta o nosso coração estar limpo para ouvir a sua voz. Basta o nosso coração querer e aceitar o seu comando, a sua direção. Obrigada, Jesus, por seu sacrifício perfeito por nós. Nós não merecemos, mas assim mesmo o Senhor fez por nos amar. Nos ajude, Senhor, a ter coragem, força e vontade de praticar a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém.